O chefe da Justiça do Irã avisou hoje que quer julgamentos rápidos e públicos e execuções por enforcamento para os manifestantes presos. Os protestos contra o regime se espalham pelo país. São esses pontos marcados aqui no nosso mapa, como você está vendo. Segundo a Organização de Direitos Humanos, Harana, criada por dissidentes iranianos e com sede nos Estados Unidos, 2.400 pessoas morreram. Entre as vítimas, há crianças e adolescentes. Já são mais de 1.000 feridos e o número de presos não para de subir, passa de 18 mil. As declarações do chefe da Justiça do Irã vêm em meio a denúncias de confissões forçadas nas prisões, a execução de um manifestante de 26 anos, que a gente está vendo aqui, o Irfan Soltani, que estava marcada para hoje, mas ainda não está claro se aconteceu, segundo um grupo de direitos humanos iraniano. Soltani está preso desde quinta passada. A família dele diz que até agora não recebeu qualquer informação, nem quando o julgamento aconteceu, nem quais são as acusações contra ele. No ano passado, o Irã enforcou pelo menos 1.500 pessoas. Donald Trump disse que os Estados Unidos vão votar medidas muito fortes, vão adotar essas medidas se o Irã enforcar manifestantes, aumentando o alerta para um ataque militar. A Carolina Cimente tem mais informações sobre a crise iraniana e as movimentações militares do lado americano e também do Irã. Carol, boa tarde. Quais são as informações que você tem, por favor? Oi, Kovalik, boa tarde a você, boa tarde a todos. É uma situação muito grave, muito séria. Ontem mesmo à noite, o Departamento de Estado americano alertou os cidadãos americanos a deixarem o Irã imediatamente, recomendou inclusive que fujam por terra via Turquia ou Armênia. E enquanto isso, o presidente americano avalia se vai realizar uma operação militar contra o Irã. As Forças Armadas já, inclusive, se preparam para uma possível resposta dos militares iranianos. Os Estados Unidos estão retirando um número grande de funcionários da base aérea militar de Al-Udeid, no Catar. O Pentágono começou a transferir alguns militares dessa base, que é enorme, é a maior base norte-americana no Oriente Médio e é muito utilizada desde os ataques de 11 de setembro de 2001. O governo do Catar disse num comunicado que essas evacuações de militares americanos estão sendo realizadas em resposta às atuais tensões regionais. Por enquanto, o Pentágono se recusou a comentar, mas ontem, em uma publicação nas redes sociais, Donald Trump mandou uma mensagem aos iranianos que protestam contra o regime dos ayatolás, dizendo que continuassem se manifestando porque a ajuda estava a caminho. Aparentemente, um sinal de que os Estados Unidos podem intervir militarmente em breve. O Irã tenta mostrar poderio militar diante do país mais bem armado do mundo, mas segundo o jornal The New York Times, se Donald Trump de fato ordenar ataques militares contra o Irã, as opções estão um pouco mais limitadas hoje do que já foram no passado, porque o Pentágono movimentou porta-aviões, por exemplo, Gerald Ford, o maior deles, e outros navios de guerra do Mediterrâneo para o Caribe, para os arredores da Venezuela. Atualmente, a Marinha Americana possui 3 navios destroyers equipados com mísseis na região do Oriente Médio. Isso inclui o Roosevelt, que nos últimos dias, inclusive, navegou para o Mar Vermelho. A Marinha também possui pelo menos um submarino com capacidade de lançamento de mísseis naquela região. A repressão do governo iraniano é muito mais mortal do que se calculava. Grupos de direitos humanos afirmam que na última semana, 2.403 manifestantes foram assassinados. 147 policiais e membros pró-governo também morreram. Além disso, dezenas de milhares de civis foram presos e são forçados a fazer confissões gravadas de crimes que, no Irã, podem ser punidos com pena de morte. Enquanto isso, o presidente do Supremo Tribunal Iraniano foi à televisão dizer que esses presos têm que ser julgados imediatamente. Devemos agir rapidamente se quisermos fazer alguma coisa. Mesmo que façamos exatamente a mesma coisa, mas daqui a alguns meses, não terá o mesmo impacto, disse Golan Hossein Mohseni-Ejei. Na capital Teherã, o governo realizou o funeral oficial de policiais e civis pró-regime mortos nos protestos. O carro funerário passou em meio à multidão com imagens do líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei.
As imagens de protestos e repressão com gás lacrimogênio e tiros continuam surgindo nas redes sociais depois de vários dias de corte de internet e interrupção na comunicação por telefone em várias áreas do país, provocados pelo governo. Os iranianos protestam contra a crise econômica grave e pedem liberdade e reformas, o fim do regime dos ayatolás. 2025 foi um ano especialmente difícil para a economia iraniana, depois que as sanções contra o país foram reinstauradas pelo governo americano. A moeda do país, o real, despencou para mínimos históricos, perdendo quase metade do seu valor em relação ao dólar. A inflação oficial atingiu 42,5% em dezembro, tão alta que os comerciantes passaram a remarcar preços 3 vezes ao dia. E foram eles que começaram protestos contra o governo no dia 28 de dezembro. As disparidades econômicas entre os iranianos comuns e a elite religiosa e militar alimentaram o descontentamento. Na fronteira com a Turquia, centenas de famílias iranianas procuram segurança. Muitos se recusam a dar entrevistas por medo das consequências se voltarem para casa. Hamid Rizazade, da cidade de Koi, aceita falar e conta que não tem notícias de protestos em outras cidades porque está há dias sem internet. Mas acredita que a situação está um pouco mais calma agora. De Londres, este ex-diplomata iraniano diz que cedo ou tarde os protestos vão voltar com força. Porque, segundo ele, o regime iraniano não tem como solucionar os graves problemas econômicos do país. Desta vez, os protestos são diferentes, porque as pessoas não exigem direitos ou liberdade de vestimenta, como no passado. Mas sim porque o regime falhou em prover o básico. Quer dizer, há escassez de água, escassez de eletricidade, o preço do pão sobe. Isso atinge o cidadão comum, que não está tão preocupado em debates intelectuais ou direitos democráticos, disse Mehrdad Konsari. Segundo a imprensa americana, o Pentágono apresentou algumas opções a Donald Trump. Os possíveis alvos para um ataque incluem o programa nuclear do Irã, indo além dos ataques aéreos americanos que atingiram alguns desses alvos em junho do ano passado e também locais de lançamento de mísseis balísticos. Agora, outras opções incluiriam um ataque cibernético ou um ataque contra o aparato de segurança interna do Irã, que está usando a força letal contra os manifestantes. Agora, o que se sabe é que qualquer ataque provocaria uma retaliação do Irã. Depois dos ataques dos Estados Unidos a 3 instalações nucleares iranianas em junho do ano passado, o Irã retaliou disparando mísseis contra essa base aérea Al-Udeid, que tem cerca de 10 mil soldados, Kovalik. Bem lembrado, Carol, mas é importante também lembrar também que nesse ataque dos Estados Unidos, esse ataque mostrou 2 coisas. Primeiro, que o Irã está isolado ali na região. Os aviões americanos passaram por vários países muçulmanos e ninguém fez absolutamente nada. E mostrou também que o Irã não tem capacidade de reação a esse ataque. Depois foi lá, jogou um míssil tal, sem grandes problemas, mas isso demonstra que eles não têm, os ayatolás, poder de enfrentar os Estados Unidos. Tem, porém, o poder de aumentar a repressão à sua própria população. Então vamos aguardar os próximos passos. Obrigado, até mais.